Então, vamos lá. Mostre que y1 e y2 são soluções. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que substituir, né, essas soluções aqui. Eu vou fazer para y1, depois, naturalmente, vocês podem fazer para y2 e perceber que a soma das duas também é solução. Isso só dá certo em equações lineares. Tá? Lineares são aquelas que o y ou o y' está elevado na potência 1, né? Ou ele não existe, né? Ou potência 0, que vira 1. Tá? Mas se tiver na potência 1,1 já não dá certo, ou 0,9 também não. Seno de y ou de y' também não pode ter. Se y1 é solução e é t na 1 meio, y1' é 1 meio. Eu vou colocar t na menos 1 meio, que nem vou colocar ele para baixo ainda, porque vai me facilitar na segunda derivada. y1, duas linhas, que é a solução, é menos 1/4. Aqui fica 1 meio menos 1, 1 meio menos 3 meios. E agora isso aqui eu substituo lá dentro, então vai ficar 2. Esse t pode estar ao quadrado. Esse não é problema, né? É o y que não pode estar em uma potência diferente de 1. Vezes menos 1/4. Aqui eu vou colocar t embaixo, né? 1 sobre t na 3 meios. Mais 1, né? T na 3 meios. Esse é o y, duas linhas. Mais 3 vezes t vezes o y', que é 1 meio vezes 1 sobre t na 1 meio. Menos y, que é t na 1 meio. Tudo isso aqui precisa ser igual a 0. Bom, esse 2 corta com esse 4, vai ficar um 2 lá embaixo, menos t ao quadrado dividido por 2t na 3 meios. Eu vou dar uma de preguiçoso aqui, ó, t na 1,5. Mais, aqui é 3 meios, t menos t na 0,5 vai dar t, vou colocar aqui na 0,5. Menos t na 0,5 igual a 0. Esse cara aqui ao quadrado, 2 menos 1,5, vai ficar menos t elevado na 0,5 sobre 2. Mais 3 meios de t elevado na 0,5 menos t elevado na 0,5. Tudo isso aqui vai ter que dar igual a 0. Não estou vendo isso já, mas vamos ter fé aqui, ó. Esse com esse vai dar menos 2 meios. Então vai ficar menos t, não, mais 2 meios, mais 2 meios, mais t elevado na 0,5. Menos t elevado na 0,5 igual a 0, 0 igual a 0. Acabamos de comprovar que y1 é sim solução dessa equação. Se você substituir y2, né, claro que vai ter que achar a primeira e segunda derivada, vai ver que é também. E, finalmente, se substituir a soma, só porque ela é linear, também vai dar igual a 0. Né? Se não fosse linear, isso não era garantia. Bom, é fácil quando é dada a solução. Nós vamos ter que descobrir a solução daqui a pouquinho. Como nós vimos, uma equação de segunda ordem, ela tem, na verdade, duas soluções. E a combinação linear dessas duas soluções também é solução. Então, nós dizemos de maneira genérica que a solução dela é a combinação linear das duas possíveis soluções, né? As infinitas combinações lineares. A solução, você pode reescrevê-la de forma matricial. Então, o que está aqui em cima está aqui embaixo. E depois, por fim, eu escrevo não só a solução,
mas como a derivada, percebam que esse y0 ainda é a solução, né? Diga aqui, y dt igual a y1 dt, y2 dt, c1 e c2. É a mesma coisa que está aqui. A única coisa que eu coloquei é a solução e a derivada. Contudo, eu substituí a solução pela condição inicial, né? Em t 0 ou 0, se assim nós desejarmos, né? Mas na condição inicial. E agora eu vou resolver esse sistema linear com o intuito de achar as constantes, porque eu substituo a condição inicial para descobrir as constantes, né? Como eu tenho C1 e C2, eu tenho duas constantes, e eu preciso da condição inicial da função e na derivada da função. Isso aqui eu vou resolver da forma que eu achar melhor, mas eu sei que para um sistema 2×2 a solução é dada por esta fórmula mágica, né? Elimina a coluna que você quer, divide pelo determinante, né? Pode ver que tanto para C1 como para C2 o determinante é o mesmo. O que eu tenho? Vamos pegar, por exemplo, para C1, né? O que eu fiz aqui para C1? Eu tenho aqui, eu substituí na primeira coluna esses elementos aqui, ó. Eu sempre substituo esses elementos aqui. Se eu quero C1, eu substituo aqui. Se eu quero C2, eu substituo aqui, né? E o outro elemento continua igual, o que estava aqui na matriz, e divido pelo determinante. Essa é a maneira de encontrar a solução do sistema linear. Bom, aqui no denominador eu tenho algo bastante delicado. Ele não pode ser zero. O nome do denominador eu chamo de Wronskiano. Para que a solução exista, o Wronskiano precisa ser diferente de zero. Tá? Fiz tudo isso só para descobrir o que é Wronskiano e dizer que ele precisa ser diferente de zero. Então, se eu tenho uma equação diferencial, por exemplo, esta equação diferencial aqui, eu sei que ela tem como soluções essas duas funções. Agora, eu coloco aqui, ó, função 1 e função 2, e depois derivada da função 1, derivada da função 2. Faço o determinante, né, desses caras aqui. E eu descubro que para o x igual a 0, eu vou fazer o determinante, né? Aqui eu vou ficar com, nem é para o x igual a 0, para qualquer situação, né? Você vai ficar com menos 3, que dá menos 6. Então, para qualquer situação, você vai conseguir encontrar C1 e C2 numa boa. Por quê? Porque o Wronskiano é diferente de zero. Vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Imagine que fosse te dada uma equação diferencial aqui, agora é de terceira ordem, né? Então, você tem aqui 3 soluções. É só substituir lá, que você vai verificar que são 3 soluções. E aí você coloca aqui também, ó, solução 1, solução 2 e solução 3. Derivada primeira, derivada segunda. Acha o Wronskiano, né? O Wronskiano, ele deu diferente de zero. Mesmo para o x igual a 0, o Wronskiano deu diferente de zero. Logo, você garante que você vai encontrar uma solução, né, como combinação linear dessas 3 possíveis soluções. Você consegue escrever a solução geral como combinação linear das 3 soluções. Bom, vamos àquela mesma que nós tínhamos antes, né? Nós tínhamos y1 e y2. Agora eu vou achar o Wronskiano para ver se eu posso escrever a solução geral dessa equação como C1, t na 1 meio, mais C2, t na menos 1. Porque esta daqui é a solução geral. Vamos lá, então. Wronskiano, que é esse W, é
T na 1 meio, e aqui vai ser 1 meio, T na menos 1 meio. Do lado de cá, T na menos 1 e menos T na menos 2. Vou multiplicar esse por esse, T já vai ficar menos T, né? 1 meio menos 2, menos 3 meios. Somos expoentes. Menos 1 meio vezes T elevado na menos 1 meio menos 1, menos 3 meios. Aqui eu vou ficar com... Vou colocar menos 2 meios para ficar mais fácil a soma. Menos 3 meios, né, porque eu somei esse com esse, e T na menos 3 meios. Tá? Eu consigo achar C1 e C2, desde que a minha condição inicial não seja em T igual a 0. Se a minha condição inicial for em T igual a 0, o Wronskiano dá 0. Eu vou ter que dar uma condição inicial em T igual a 1, alguma coisa assim. E isso, de certa forma, o teorema da unicidade, ele já nos garantia, porque o teorema da unicidade, ele diz que eu tenho que escrever a equação assim: y2' mais 3t sobre 2t ao quadrado, menos 1 sobre 2t ao quadrado, y, aqui um y' multiplicando, igual a 0. Né? Então, eu já consigo ver que eu tenho problema em t igual a 0. O Wronskiano só vem a confirmar isso. Se o Wronskiano der 0, não tem como eu encontrar C1 e C2, né, para fazer essa combinação linear. Esse aqui foi o que nós acabamos de fazer. Né? Menos 3 meios de T na menos 3 meios. Agora nós vamos adentrar num assunto que tem muita aplicação e não é difícil, tá? Que são equações diferenciais, onde o que vem aqui na frente do y', do y, seja o que for, é constante. São equações com coeficientes constantes. Tá? Tem muita aplicação e não é difícil. Por que tem esse sistema massa-mola aqui, amortecedor? Porque a gente vai se basear bastante nele. Eu vou agora abrir um quadrinho branco. O que eu percebo aqui, né, que eu tenho uma força para cá, né, uma força da mola. Eu vou colocar uma força aqui para cá e uma força do amortecedor. Também tem a força-peso, né, professor? Ah, sim. Essa força aqui é feita pela força-peso, né? Eu acho que fica até melhor como você colocou. Eu vou apagar essas duas aqui, ó, né, e vou colocar aqui a força-peso. Acho que fica muito melhor. Vou redesenhar esse sistema agora. Não queria desenhar, mas vou ter que desenhar. Eu tenho então aqui a força-peso. Vamos chamar de mg. Aqui eu tenho a força da mola. Vamos chamar de kx. E a força do amortecedor, que eu vou chamar de b vezes a velocidade. Só coloquei tudo em módulo, não coloquei sinal nenhum. Esse aqui, na verdade, é um ΔX e não um x, tá? Nós podemos considerar, né, por exemplo, aqui o x igual a 0, né, e o x é medido positivo para cima. Acho que fica mais fácil, né? Então, o x é tudo que é positivo é para cima, tudo que é negativo é para baixo. O Newton nos falou que a somatória das forças num corpo era igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Vou achar a força resultante, que é a somatória das forças. Então, é a força para cima menos a força para baixo. K vezes x. Aqui eu não estou colocando ΔX, porque o x inicial da mola a gente está considerando como 0. Menos mais b vezes a velocidade.
O amortecedor, enquanto tiver velocidade para baixo, ele faz força para cima. Menos a força que é feita para baixo, que é a força-peso, igual a massa vezes a aceleração. Não tem equação diferencial nenhuma ainda, mas já vai ter. Aqui eu vou escrever K vezes X, mais B vezes X', menos mg, que é constante, que é o peso, igual a massa vezes x duas linhas. Aqui eu tenho a minha EDO. E é uma EDO de segunda ordem. Eu vou reescrevê-la de maneira mais típica, né? Então, colocar o x duas linhas sozinho, eu vou dividir tudo por m, menos b sobre m vezes x', menos kx, e agora este daqui, eu deixo ele aqui mesmo, igual a menos mg. Igual a menos mg. E esta equação aqui que eu vou resolver. Veja que esse número, aqui pode ser um número, né? É constante, e aqui é constante, lá também é constante. Mas, Ângelo, ali no K não tem que ter uma massa dividindo também, não? Tem que, obrigado. Tem que ter tanto aqui quanto aqui que eu não coloquei. Professor, pode me explicar uma coisa só? Sim. A segunda derivada ali, o x2, tipo, Uhum. o que ele tem a ver? O x' eu até entendi que é derivada da velocidade, né? Derivada do espaço da velocidade, né? Mas eu não entendia só o x duas linhas. A aceleração não é V'? Sim. Então, a aceleração é igual a V'. E aqui no lugar do V eu vou colocar x'. Então, vai dar x'. Ah, agora entendi. Obrigado. Imagina. Claro que aqui eu vou poder cortar esse M com M, né? Então... Bom, agora eu vou pegar uma equação com números, que é o que nós temos. Só que me parece que eu não tenho peso nenhum aqui, né? Aqui o peso é igual a zero. Isso aí poderia ser um sistema massa-mola-amortecedor na horizontal, né? Então eu tenho aqui um amortecedor, uma mola e uma massa. E aí, imagine que eu tivesse puxado essa massa um pouco, né? Aqui está o x igual a zero, né? Aqui está o x igual a zero. E aí você ficou com a seguinte equação. Podemos fazer tudo de novo, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Se ele foi puxado um pouco para cá, tem apenas essa força e essa força aqui, né? Kx menos Kx menos B vezes V igual a massa vezes aceleração. Agora você vai ficar com massa vezes aceleração mais B vezes V mais Kx igual a zero. Você, naturalmente, vai ter condições iniciais aqui, né? Você vai dizer que x de zero igual a 2 metros, né? Por exemplo, ele saiu do zero e você colocou ele no 2 metros aqui. Ele tem uma posição inicial. E você pode dar uma velocidade inicial igual a zero. Você soltou ele do zero. Aqui, no caso, a velocidade inicial foi dada igual a 3, tudo bem? Você iniciou dando um tapinha nele. Mas vamos resolver isso, né? A motivação já foi dada. Isso aí é uma modelagem de um sistema mecânico, né? Pode ser um sistema químico, elétrico, enfim, o que for. Como que eu resolvo tal equação? Bom, eu começo imaginando a solução dela, conjecturando. A solução dessa equação nós já sabemos que é C1E na ST. Na verdade, a gente até já sabe de aulas passadas que esse S... são dois S's, né? E que a solução vai ser C1E na ST mais C2E na S2T. É isso que a gente sabe das aulas passadas. Se não sabe, vamos aprender de novo, né? Então, você começa imaginando que a solução é exponencial, porque a de primeira ordem é exponencial também.
Aí você vai substituir esse C1E na S1T lá, ou simplesmente, né, se você é mais preguiçoso, CE na ST. Tá? Coloca lá, né, no Y duas linhas, vai ser CS quadrado E na ST, derivou duas vezes. Mais 5 CE, faltou um E, faltou eu descer com S, né? Porque é uma derivada. 5CS na ST. Mais 6E, mais 6C na ST. Agora, o CE na ST eu posso colocar em evidência, vai ficar S quadrado mais 5S mais 6 igual a 0. Esse aqui eu passo para o outro lado dividindo, fico com isso aqui e vou descobrir meus dois S's, né? Por soma e produto. Eu vou ter, aqui pelo jeito não vai ser tão fácil o meu soma e produto, porque vai dar menos 5. Menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Então, eu vou encontrar um S1 igual a menos 2 e um S2 igual a menos 3, né? Porque 2 vezes 3 dá 6 e menos 2 menos 3 dá esse com sinal trocado. Bom, como eu tenho dois S's, eu tenho duas soluções e nós acabamos de ver que para equações diferenciais lineares, a solução é dada com uma combinação linear delas. Então, vai ser C1E na menos 2t mais C2E na menos 3t. Qualquer uma das duas ou a soma das duas, se você substituir lá, vai dar 0. Até aqui, beleza. Mas eu quero eliminar esse C1 e C2 porque essas são soluções muito genéricas, né? Essas valeriam para qualquer condição inicial desse, inclusive, né, C1 igual a C2 igual a 0. Né? Mas para particularizar essa solução, foram dadas condições iniciais. Agora eu sou capaz de encontrar o C1 e o C2. No tempo igual a 0, o y vale 2. Então, eu tenho que 2 é igual a C1 mais C2, né? Porque no tempo igual a 0, isso aqui vale 1. Né? O tempo vale 0, E na 0 é 1. Agora, no tempo igual a 0, a derivada vale 3. 3 é igual... Eu vou fazer essa derivada aqui, bem pequenininha aqui. Vai ser menos 2C1 E na menos 2t, menos 3C2 E na menos 3t. Bom, quando o tempo é igual a 0, aqui vai ficar menos 2C1 menos 3C2. Agora eu tenho um sisteminha de equações aqui para resolver. Eu não vou resolver ele, mas a gente consegue achar o valor aqui de C1 e de C2, onde C1 vai dar 9 e C2 vai dar menos 7. Né? Só vamos conferir. 9 menos 7 dá 2, ok. E aqui, se eu substituísse também, daria menos 18. Menos mais 21. Mais 21 que dá os 3, está certinho. Finalmente, né, nossa solução, puxa ela para cá, y igual a C1, E na menos 2t, mais C2, E na menos 3t. Essa é a solução. E ela está representada aqui nesse gráfico. O que ela nos traz de informação? É que a condição inicial mesmo aqui está em 2, né, como foi prescrito. Que a derivada começa em 3, né? Derivada tem a ver com essa inclinação aqui, né? Ela começa em 3. Então, a velocidade, ela, de fato, ela é positiva. Né? É positiva. Na verdade, você começou dando um empurrãozinho para lá ainda, né? V inicial igual a 3. Não sei a unidade, por isso que eu não coloquei. Então, com esse empurrãozinho, ela vai um pouquinho para lá e depois volta. É o que eu vejo aqui, ó, no gráfico de x, né? De x pelo tempo. Né? Ela aumenta um pouco o x e depois o x volta, né? A caixa volta para o x igual a 0 com o tempo. Gustavo, bem tranquilo isso aí? Tá.
Isso daí é questão de álgebra, né, professor? Isso aí você passou pra gente no final de álgebra. Mesmíssima modelo. A diferença é que as resolutivas saiu diferente, né? Oi? A resolutiva dessa questão para a questão de álgebra é diferente, no caso. É diferente. Foi feito com valores e autovetores, né? Isso. Muito bem. Agora, vocês hão de concordar comigo que dependendo do valor dessa mola, de repente ela ia dar uma oscilada aqui também, né? Não ia voltar simplesmente para zero, né? Bom, e é o que nós vamos ver agora, né? Quando tem oscilações. Que é o caso de uma equação diferencial com esses números que estão aqui. Isso aqui pode parecer complicado, né? Mas a gente vai chegar na complicação quando for o momento. De novo, eu vou supor a solução sempre assim, tá? Y igual a CE na ST. E isso aqui vai virar, de maneira bem simples, S quadrado mais, onde tem derivada é S quadrado, né? Onde tem derivada segunda é S quadrado, derivada primeira é S, né? Mais 9,25 sem nada, tá? Porque não tem derivada nenhuma, igual a zero. E aqui eu vou achar um S' e um S duas linhas. Notadamente, eu vou precisar de uma ajuda aqui para calculá-los. Talvez eu devesse colocar... nem precisa colocar igual a zero. Por sorte, vai dar um número meio inteiro aqui, né? 0,5 mais ou menos 3. O meu deu 0,5 também, menos 1 sobre 2 mais 3i. E o outro deu menos 1 sobre 2 menos 3i. Isso aí. É 0,5, Isso aí. Eu estou colocando um J aqui, por mania, poderia ser I, e eu prefiro colocar na frente do número do que atrás, porque parece que fica mais visível assim que é um número imaginário, né? Esse é real, esse é imaginário, e a composição dos dois é chamado de complexo. Nada tem a ver com difícil, de complexo, nada tem a ver com imaginação, o nome imaginário. São só nomes infelizes mesmo. E nós temos um S1 e um S2 aqui, né? Um com mais, né? Mais a raiz e outro menos a raiz. Então, o S1, eu posso escrever numa boa solução, ela é igual a C1 na 0,5 mais J3T, isso aqui está certíssimo, mais C2 aliás, o 0,5 é negativo aqui também, né? Vou colocar um menos aqui na frente. Isso está certíssimo, tá? E isso aqui é algo que existe, tá? É elevado num número complexo. Você pode até simplificar isso um pouco assim, ó, y de t, né? Uma vez que o e na menos 0,5t tem dos dois lados, você escreve aqui e na menos 0,5t, que multiplica C1 na menos J3T, mais C2 na J3T. Outra forma de enxergar. Um sujeito muito inteligente, chamado Euler, descobriu uma forma de se livrar disso daqui, ó. Ele usou séries, ó, mais aqui à esquerda, tá? Ele usou séries. Tá? Existe uma série para representar E na X, né? E na X é igual a 1 mais X na 1 sobre 1, mais X na 2 sobre 2, mais X na 3 sobre 3 fatorial, né? Mais X na 4 sobre 4 fatorial, e vai assim até o fim. Mas o Euler também descobriu, sabia que o seno e o cosseno também podem ser representados por séries.
De forma que, se ele igualar essa série com a série do seno e do cosseno, esse E na IT é igual a um número, né, que tem uma parte real e uma parte imaginária. E é dessa forma que nós escrevemos esse Y aqui com seno e cosseno. Então, o E elevado no número imaginário é uma forma disfarçada de seno e de cosseno. E esse Y aqui, ele passa a ser reescrito como Y de t igual a E na menos 0,5t, né? Notadamente responsável por esse fator de amortecimento aqui dos picos da senoide, que cada vez diminui mais, vezes, agora você vai escrever uma coisa bem comprida aqui, né? Que vai ser C1, que multiplica cosseno de 3t, cosseno de menos 3t ou de 3t é a mesma coisa, tá? E se aqui tivesse um sinal de menos, tá? A única coisa é que vem menos aqui na frente desse i aqui. Menos j seno de 3t mais C2, também cosseno de 3t. Eu não vou fazer muita conta aqui, não se preocupem, tá? Mais j seno de 3t. Tudo isso aqui, vocês podem depois fazer a devida simplificação, vai cair num caso muito simples, tá? Que é y de t igual a E na menos 0,5t, que multiplica C1 cosseno de 3t mais C2 seno de 3t. Tá? Tudo isso vai ser simplificado por essa equaçãozinha aqui, ó. E o j, ele vai se cancelar aqui à medida que você vai fazendo contas, né? Em ele não se cancelando também não é problema, porque você encara a solução como sendo a solução real mais uma solução imaginária, e é a combinação linear das duas soluções, que é a solução geral. Então, só pega a real e pronto. Que é esse y aqui. Bom, nós encontramos a solução, mas faltaram as condições iniciais. Tá? Lembrem-se desse número 0,5 e 0,3, que agora eu vou substituir as condições iniciais. Lembrando que o S era igual a 0,5 mais ou menos J3. O Y de T é igual a E na 0,5 menos 0,5 e multiplica C1 cosseno de 3t mais C2 seno de 3t. Aqui fica um pouco mais dolorido depois para fazer a derivada, mas paciência. 2, né, no tempo igual a 0, é igual a 1, esse vai dar 1. Quando é seno de 0 dá 0, então, até que eu falei que ia ficar difícil, não, mas vai ficar C1 igual a 2, ficou fácil. C1 igual a 2, porque em t igual a 0, esse aqui vale 1, né? Esse aqui vale 0 e esse aqui vale 1, C1 igual a 2. Deu boa. E agora eu tenho que usar a derivada. Bom, y' de t é igual a... Aqui a regra do produto. Menos 0,5 é na menos 0,5t. Vezes tudo que está para o lado de lá. Mais é na menos 0,5t, que não é derivada nada, agora eu vou derivar aqui. 3C1 seno de 3t mais 3C2 cosseno de 3t. A derivada do cosseno é menos seno. Por sorte vai dar 0. Agora, no tempo igual a 0, isso aqui, esses dois aqui dão 1. Então, isso já é uma sorte.
dá 1. 1 não, esse é de cada menos 0,5. Toma cuidado, menos 0,5. Esse seno aqui dá 0, esse seno aqui dá 0. E eu fiquei com o quê? Com 8 é igual a menos 0,5 vezes, no tempo igual a 0, isso dá 1, menos 0,5 C1, mais 3C2. Agora é só substituir C1 igual a 2 aqui. 8 igual a menos 1 mais 3C2. Isso aqui vai dar 9, C2 igual a 3. E a gente chega na solução, né? Y dt igual a E na menos 0,5t, que multiplica 2 cosseno de 3t mais 3 seno de 3t. E vai dar esse gráfico aqui. Eu percebo que quando t vai para o infinito, tudo isso aí tende a 0. Tá legal. E ele dá uma balançadinha no caminho. Veja que nós já encontramos 2 casos, né? O primeiro caso, que parecia ser o mais simples, é o S1 diferente do S2, tá? Mas ambos pertenciam aos reais. No segundo caso, que parecia o mais difícil, S1 diferente de S2, né? E eles não pertenciam aos reais, pertencem aos complexos. Bom, aqui, notadamente, é o delta menor do que 0, o outro é o delta maior do que 0, e este, o próximo que falta, né, é o delta igual a 0. Talvez o mais difícil deles. E parece tão inofensivo. E por quê? Bom, vamos ver por quê. Aqui vai ficar, olhando para a equação diferencial, s² mais 4s mais 4 igual a 0. Eu já disse que são iguais, parece que são 2 e 2, né? S1 igual a S2 igual a 2. Menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4, menos 2, menos 2, menos 4. Então, S1 igual a S2 igual a menos 2. Eu não posso dizer que é uma combinação linear assim, ó, C1 é na menos 2t, mais C2 é na menos 2t. Isso aqui não é um... Esses dois vetores, eles não são linearmente independentes, né? Seria como somar I com I, né? Não vai gerar o R2. Eu tenho que ter fazer combinação linear de soluções linearmente independentes. E, aparentemente, eu achei uma solução só. Não achei duas, né? Porque essa solução é igual a essa solução, é só mudar o valor, né? Só é espichada, né? É o mesmo vetor, só está espichado. Aí, meu amigo, então pensa como? Bom, uma outra forma de enxergar a solução, né, ao invés de ser essa soma, né, é você enxergar ela assim, ó, você tem uma solução, né, e você diz que a solução completa agora é a multiplicação dessa solução por outra. Que você chamou de VDT. Muito louco? Então, a solução geral, ela passa a ser essa aqui, golpe. Se você determinar VDT, beleza. Tem um jeito de determinar esse VDT e deixar isso um golpe menor, né? Você substituir essa solução lá na equação diferencial. Para isso, você vai descobrir y', né, pela regra obviamente, pela regra do produto, porque você tem função vezes função, então é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro. E vai achar a derivada segunda também. E agora substitui a derivada segunda ali, a derivada primeira ali, né? E a função golpe ali. E aí você vai chegar nesse cara aqui, ó. Tá? Todos multiplicados pelo termo exponencial, porque você perceba que esse termo exponencial, ele está na função primeira, né? Esses termos exponenciais, eles estão na função derivada e eles estão na função segunda derivada também.
Então é natural, né? Eu consigo entender que esse termo seja colocado em evidência, né? E está aqui a substituição desses elementos na equação diferencial. E 2 mais 4v. Então tá certo, tá Só certo. deve É ter isso aí. comido um sinal mesmo. Né, eu que me confundi, é 4, 4 com esse menos 8, tá certo. Então tá tudo certo. E o que ficou aqui? V duas linhas igual a 0. Daí você pode até ficar triste, achando, pô, mas como é que pode isso? Né? Mas qual função que derivada uma vez dá 0? Uma constante. E qual função que derivada uma vez dá uma constante? Uma equação de reta. Né? Então, essa função aqui, ser derivada duas vezes, ela dá 0. Ah, legal, então VDT é igual a isso daqui. Né? E você diz finalmente que a solução geral é o VDT vezes o E na menos 2T. Você vai um pouco mais longe que isso, tá? Porque isso ainda não ficou claro o porquê que isso pode ser a combinação linear de duas funções, né? Então, você vai dizer que y é igual a... Vou começar com o C2. C2 é na menos 2T. Mais C1T é na menos 2T. Tá? Agora, eu simplesmente apliquei a distributiva, coloquei só o C2 antes. E agora, nós conseguimos verificar que aqui eu tenho a combinação linear de duas funções linearmente independentes. Tá? Porque o lado de cá, ele não pode ser escrito em função do lado de lá, ele é totalmente independente. E para você ter certeza que que as funções são linearmente independentes, o que a gente faz? Um determinante ele tem que estar diferente de zero lá em vetores. A gente já fazia isso, né? Um determinante do sistema linear. Aqui é um Wronskiano. Né? Então você coloca a primeira função aqui, a segunda aqui, né? Depois embaixo é derivada, né? Aqui é a função e aqui é a derivada da função. Aplica o determinante aqui e você vai descobrir que o determinante é E na menos 4T. Isso sempre vai ser diferente de zero. Então, tá certo, né? O y ele pode ser escrito como combinação linear dessas duas funções, né? Sendo o y1 igual a c1 na menos 2t e y2 c2 na t na menos 2t. Tranquilo, a gente só tirou o c1 e o c2 que não fazem a menor diferença, né? Para isso aí, para esse determinante. Na verdade, esse determinante é para encontrar o valor de c1 e de c2, né? Aqui não foram dadas condições iniciais. Por isso que nós não vamos encontrar C1 e C2, né? Até foram dadas, eu que não escrevi. Né? Aqui eu consigo ver que o y de 0 igual a 1, né? E eu não faço ideia qual que é o y linha. Nós podemos ver pela inclinação, a gente pode dar um chutão aqui, né? Quanto que é o y linha de 0. Vamos pegar essa inclinação aqui. Essa inclinação... Esse pedaço aqui é 0,5 de largura. E esse pedaço, né, para forçar a barra, eu vou dizer que é... Não é 2, é mais. Esse pedaço aqui... Vamos dizer que vai dar 3. 3. Se bem que dá mais ou menos os 2,5, né? 2,5, mas era só inclinar um pouquinho mais aqui. Dá 3 para arredondar. Vou inclinar mais isso aqui, daí dá 3. E aí nós conseguimos achar o C1 e o C2. Eu acho que vocês entenderam o que eu tentei fazer aqui, né? O y de 0 é fácil, né? E depois aqui eu simplesmente fiz uma retinha tangente. E a minha ideia foi descobrir qual que era a derivada, né? Imaginando, não, mas vai no 2,5 mesmo. Vamos colocar 2,5. E a derivada é o quê? É delta y sobre delta x vai dar 5, não 3. Mesmo antes era, né, sempre faz o delta y dividido pelo delta x para ter a derivada. Como a solução é essa aqui embaixo, né, eu digo que 1 é igual a
C2 e acabou. Porque no tempo igual a 0, o C1 morre. Vou fazer a derivada, vai dar um pouco mais de trabalho. Y' é igual a menos 2C1, menos 2C2, mais, menos de novo. Deveria ter colocado o E ali também, que eu pulei ele. E na menos 2T, menos 2C1E, menos 2C1T é na menos 2T. Agora eu tenho que derivar esse T aqui. Mais C1 é na menos 2T. Bom, no tempo igual a 0, esse aqui morre, esse aqui não dá nada, esse aqui não dá nada. Né? Eu vou ficar com Y', que eu falei que é 5. 5 é igual a menos 2C2, menos 2C1. 5 igual a menos 2, menos 2C1. Vai dar 3, não, 5, 6, 7, né? 7. C1 igual a 7 sobre menos 2, menos 3,5. E daí a nossa solução, claro que não vai ficar igual ao do livro, porque nós inventamos aqui uma derivada, um pouco bagunçado, Y' igual a C2, que é 1, E na menos 2T, menos 3,5, T é na menos 2T. Aqui é a solução. Acho que não é difícil de entender, né? Ian, Maria Laura, Tiffany. Cara, tranquilão. Tranquilão? Tá. Não, legal. Agora, o interessante é o seguinte, vocês se lembram dessa equação que nós começamos na aula de hoje a resolver? Só que nessa equação foram dadas as duas soluções. Imagine que por algum motivo você tem apenas uma solução e queira descobrir a segunda. Afinal de contas, né, toda equação diferencial de segunda ordem linear, ela é escrita como uma combinação linear de duas funções. Bom, essa aqui ela não tem coeficientes constantes, então ela é um pouco mais difícil. Né? Ela não é esse negócio de substituir E na ST, né? A coisa é complexa. Então, você diz simplesmente que a solução geral que você esperava que fosse, né, a soma de duas, né, C1, Y1 dt, mais C2, Y2 dt, você vai dizer que Y dt é igual a uma solução V dt vezes aquela que você já tem. E faz tudo de novo. Faz tudo de novo, como a gente fez antes, né? Então, veja que aqui eu tenho V dt vezes a solução que eu já tinha, calculo a derivada primeira, calculo a derivada segunda, substituo a derivada segunda lá, substituo a derivada primeira aqui, né? E aí é questão de fazer conta. Vou fazendo conta, Olha, cheguei aqui, o problema é que eu não cheguei num V duas linhas igual a 0, né? Aqui eu não cheguei num V duas linhas igual a 0. Aqui eu cheguei neste cara aqui igual a 0. Então, eu tenho que resolver uma equação diferencial de segunda ordem para achar a solução de uma equação diferencial de segunda ordem. Que pepino. Mas antes não foi diferente, né? Antes eu resolvi uma equação diferencial de segunda ordem para encontrar uma das soluções de outra equação diferencial de segunda ordem. Aqui não é nada diferente, né? O que pode me facilitar a vida é que essa equação ela é incompleta, ó. Ela tem o termo segunda derivada e o termo primeira derivada, mas não tem o termo sem derivada, como é o caso dessa equação aqui de cima. Aí você simplesmente vai dizer que um W é igual a V'.
faz uma troca de variáveis, né? Faz uma troca de variáveis. E uma equação diferencial de primeira ordem você sabe resolver. Você chega na solução da equação diferencial de primeira ordem, você integra ela para descobrir o V. Descoberto o V, você sabe que a solução é o V que você descobriu vezes a solução que já foi dada a você. Então, substitui o V por aquela função. E agora sim, ó, você tem aqui o y1 e o y2. Você escreve a solução como 2/3 de t na 1/2 vezes C1 mais t na menos 1 vezes C2. Aqui a solução como uma combinação linear de duas soluções. Você também pode verificar que isso é válido calculando o Wronskiano, né? Então vamos fazer. O Wronskiano é a primeira solução, é a segunda solução e as derivadas, ele precisa ser diferente de zero. A primeira solução é t na menos 1, que foi dada, e aqui eu vou colocar menos t na menos 2. Agora, a segunda solução, nós encontramos aqui uma equação de reta, aqui, ó. Então, menos 2/3 de ct na 2/3. Esse c, na verdade, eu tenho que pegar aqui, ó, primeira solução e segunda solução. Então, aqui é menos 2/3 t na 1/2. 2/3 t na 1/2. E depois eu faço a derivada, né? Que vai ser 1/2 vezes 2/3 t na menos 1/2. Né? Calculo o Wronskiano e o valor desse Wronskiano vai dar 3/2 t na menos 3/2. E aí você vai descobrir que você só encontra C1 e C2 se o t for diferente de zero. Nós já fizemos essa conta nos slides passados. E o que volta a fazer todo o sentido do mundo, né? Porque se você reescrever, se você dividir por t quadrado, toda essa equação, né, o t não pode ser igual a zero. E até está na definição dela aqui, ó. Essa solução aqui é válida. Nem essa solução seria válida, né? Se o t fosse diferente, igual a zero, né? Então, ela só é válida para t maior do que zero. Ou menor do que zero. Não foi colocado menor porque o t normalmente está aliado a tempo, e tempo negativo é uma coisa muito esquisita. Só em outro multiverso, né? Muito bem, então, se eu tenho uma solução, eu acho a segunda, né? Com esse produto aqui, né? Substituo lá e vou trabalhando até encontrar a segunda solução e depois faço a combinação linear das duas. Talvez a pergunta seja por que aqui está C e por que aqui está K? E por que você colocou C1 e C2 lá? Bom, o C e o K vieram da integração, né? Aqui a primeira integral deu C, a segunda integral veio K, né? E esse cara aqui, ó, eu multipliquei por essa solução aqui. Depois eu simplesmente mudei o nome para C1 e C2, não tem problema algum. O Wronskiano é para calcular, é uma etapa para calcular C1 e C2, e se ele der zero, não tem como calcular C1 e C2, e é uma maneira de dizer que uma função não é linearmente independente da outra. Isso só faz sentido quando as funções são linearmente independentes. Meus caros, eu acho que por hoje é só, né? Nós aprendemos substituir a solução para ver se ela é solução de uma equação diferencial, e nós aprendemos como encontrar soluções de equações diferenciais com bastante aplicação na engenharia, que são aquelas que têm coeficientes constantes, que são para o delta menor do que zero, maior do que zero e igual a zero. Tá joia? Então, um abraço a todos aí. Qualquer coisa, vão perguntando. Só vou ficar aqui com quem tem alguma dúvida agora, né? Vamos ver o teu caso ali, Gustavo. Bora. Catenária. Professor, antes do motivo, no caso, Gustavo só pode depois liberar para mim enviar aquele arquivo que eu estou te devendo desde sábado? Sim, eu